dia após dia, Deus, como agradar o teu coração. Isso para nós é muito importante, meu Senhor, porque é o que nós queremos. Queremos aprender a agradar-te, queremos aprender a louvar-te. Nós queremos te pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha sondar os nossos corações, Senhor. Pecados por meio de ações ou por meio de omissão. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha limpar as nossas almas e que o Senhor venha nos abrir a mente e abrir a nossa alma, para que possamos entender, ó Deus, para que possamos crescer, para que possamos ser alimentados dia após dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Todos nós sabemos o que é barreira e todos nós enfrentamos inúmeras barreiras em toda a trajetória da nossa vida. Algumas pessoas são impedidas pelas barreiras, outras pessoas conseguem transpor essas barreiras. Nós vamos falar de um homem que conseguiu transpor uma barreira. Lucas capítulo 11, versículo 9, o Senhor Jesus diz assim: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Podemos assentar. Quando nós falamos em barreiras, a barreira tem muito a ver conosco, com o nosso particular. Se você for analisar uma situação bem de perto. Existem pessoas que têm alguns tipos de barreira, outras não têm. Por exemplo, vamos falar sobre, definido da palavra de hoje. Por exemplo, existem algumas pessoas que são um pouco tímidas e que elas têm dificuldade de pedir um favor para alguém. E elas têm dificuldade de pedir algo para alguém. Muitas vezes não é nem o orgulho, é algo assim que parece assim que ela não se sente muito à vontade, ela não se sente muito bem com aquilo. Outras pessoas não, outras pessoas nem permite que a necessidade chegue ao êxtase. Ela já vai pedindo, ela começou a sentir necessidade, e aí, você pode? E aí, você pode? Existem pessoas que têm barreiras, por exemplo, quando elas estão enfrentando, agora vamos falar de barreiras, elas estão enfrentando uma situação adversa. Então ela tem uma barreira enorme contra o sofrimento. Ela tem uma barreira, uma dificuldade muito grande em enfrentar situações adversas. Então essa é uma barreira que ela tem. O que ela vai fazer? Ela vai usar uma dinâmica de encontrar caminhos que não irá dar de frente a essa barreira. Ela vai encontrar caminhos paralelos, seja para a esquerda ou para a direita. Certo isso ou errado? Errado. Por que ela tem dificuldade ela tem essa barreira com respeito a enfrentar a adversidade? Por conta de uma timidez, uma introspecção, um medo de sofrer, medo de circunstância. Então ela vai encontrar saídas paralelas. Outras não. Outras vai de frente ao problema. E eu quero dizer para você que as barreiras são diversas, inúmeras, e cada um de nós temos a nossa. Cada um tem uma barreira. Seria importante você saber qual é a sua barreira. Que barreira você tem com respeito à vida? Pastora, como é que eu descubro isso? Você descobre fazendo uma sondagem sobre o seu histórico. Uma barreira muito comum que alguns crentes têm, como a de Pedro, de saber antes de reconhecer. Explica isso para o seu irmão. Que barreira é essa? Saber antes de reconhecer. Existem pessoas que só conseguem saber depois de reconhecer. Não conseguiu entender? Pedro só reconheceu que era falho, débil e fraco depois que falhou. Jesus deu a ele a informação pronta. Só que ele tinha uma barreira imensa. Por quê? Porque ele tinha formado dentro dele uma autoimagem. E ele não queria macular aquilo.
Então existem pessoas que têm dificuldade de saber. Elas não conseguem saber, só depois que vê, que reconhece, fala, não, realmente é isso. Então elas conseguem adquirir a informação. Quais são as pessoas que têm dificuldade de aderir ao conhecimento, de saber, de receber as informações, quando elas ainda estão sendo faladas sobre suposições, sobre probabilidades, sobre situações? Pessoas que se agarram àquilo que possuem, que têm apego de tal forma que elas não conseguem estar abertas a informações. Pastora, por que a senhora está falando de barreira? Porque são as barreiras que nos impedem de pedir, de buscar e de bater. A gente pede, mas às vezes não busca. A gente busca e às vezes não bate. Jesus diz que tem que ter essas 3 ações: petição, busca e o bater, que é estar próximo. Elas são completas entre si. Elas se encaixam. Elas formam o veículo para alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. As barreiras impedem algumas pessoas de pedir, porque algumas pessoas não conseguem esboçar aquilo que precisam, porque elas estão ensimesmadas e elas não conseguem. Outras barreiras impedem algumas pessoas de buscar, porque os seus pés estão totalmente maniatados e amarrados dentro de situações. Elas estão apegadas a tudo aquilo que faz e que resume a sua vida. E outras pessoas não conseguem bater, porque elas não suportam incomodar outras pessoas. Diga assim comigo: importunação santa. Você consegue praticar isso? Pastora, eu sou uma pessoa elitizada demais, eu sou uma pessoa chique demais, eu sou uma pessoa, não usaria a palavra orgulhosa, usaria a palavra independente. Eu sou uma pessoa independente demais. Pastor, eu sou uma pessoa que eu sei sofrer, eu prefiro sofrer, eu prefiro ficar sem do que importunar. Então, a importunação santa é um mandamento da parte de Deus. Importunar. Eu não estou fazendo aqui apologia para as pessoas folgadas, nada disso. E você sabe disso. Não estou fazendo uma apologia para as pessoas folgadas, não. O que o Senhor Jesus diz é sobre uma pessoa que não tinha nenhuma reserva e nenhuma condição. Pedir, buscar e bater é para quem não tem. E não para quem tem e não sabe fazer o uso. E não para quem tem e tem preguiça de fabricar, de fazer. A ordem de pedir, buscar e bater é para quem não tem. O que acontece? Acontece que aqui havia um homem que era amigo de 2 pessoas, 2 tipos de pessoas. Ele tinha de um lado um amigo que possuía bastante, e de outro lado ele tinha um amigo que estava vindo de viagem e passou na casa dele tarde da noite e que não tinha nada. Então ele estava no meio de um amigo abastado e de um amigo faminto. E ele no meio, e ele não tinha. Então vamos lá. Ele estava no meio de um amigo abastado e de outro lado um amigo que não tinha. E ele no meio. Ele tinha que trazer a solução. Atitudes aprovadas diante de Deus é quando nós nos responsabilizamos por outras pessoas. Nos responsabilizamos por situações. Se existe uma coisa que o céu abomina, é individualismo. Eu não estou também fazendo apologia sobre você pegar responsabilidades de outras pessoas e trazer sobre si. Isso é jugo. O que é um jugo? É você trazer a responsabilidade dos outros sobre você. Mas o que é responsabilidade cristã? É você estar no centro e fazer essa ponte com quem tem e com quem não tem. Isto é responsabilidade cristã. É nós nos tornarmos uma ponte. Apenas uma ponte. O que acontece? Este amigo que veio de viagem, passando tarde da noite. O que o irmão, vamos dizer assim, da parábola entende? Que era tarde e ele não tinha. Ele sabia que a atitude dele era uma atitude inoportuna. Eu gosto muito de um versículo Eclesiastes que diz assim:
Não sejais demasiadamente justo. Muito cuidado com as regras que você estabelece na sua vida, onde nessas regras você não consegue ser flexível, não consegue ser maleável, de repente você não consegue se humilhar, de repente você não consegue falar, de repente você não consegue mais chorar, de repente você não consegue mais receber. Existe uma porta só na sua alma, e a mesma porta de entrada é a porta de saída. Se não sai, não entra. Se não sai choro, se não sai dor, se não sai palavras, se não sai conjecturas, se não sai observações, não vai entrar aquilo da parte de Deus. Então o que nós precisamos entender dentro dos nossos corações é que ele estava vivendo uma situação que não era uma situação dele, era uma situação dele? Claro que era. Porque o amigo veio pousar na casa dele. Então, a partir daquele momento, era uma situação dele. Quando é que as situações, elas são suas? Quando algo entra dentro, começa a fazer parte da sua vida. Então, é uma situação que você pode resolver. O amigo, o irmão, vou usá-lo assim, ele podia descansar os pés do viajante? Não. Ele podia tomar banho pelo viajante? Não. Mas ele podia dar de comer ao viajante. Eu não estou dizendo que você tem que descansar-se pelas pessoas, e você consegue entender do que eu estou dizendo. Você não precisa assumir responsabilidades de outras pessoas, mas você deve assumir responsabilidades suas quando está na sua mão. Vamos ler o texto. Disse-lhes também, ele fala de oração, e ele diz: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Você vê que o Senhor Jesus coloca aqui os discípulos como o amigo que possui. Olha para o seu irmão e diga: você é o amigo que tem. Você é o amigo que tem. Tem ou não tem? Você tem Jesus, você tem. Você tem pão para o faminto, você tem água para o sedento, você tem solução para quem procura, você tem. Jesus não coloca aqui os discípulos como aquele que é viajante, e nem aquele que não tem recurso. Jesus coloca como aquele que tem. Ele diz assim: pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo o que lhe apresentar. Eu não tenho, ele chegou de caminho, eu não tenho, chegou tarde, chegou meia-noite, e eu não tenho o que oferecer a ele. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já a porta está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Que hora que era? O irmão hospedeiro sabia que a hora era inoportuna? Sabia. Não era um horário aprazível, que ninguém vai gostar de ser importunado. Estava dormindo, ainda mais o judeu que deita cedo, dorme cedo. Tá. Ele chega até o amigo com uma necessidade. Ele não ia bater na porta de uma pessoa estranha. Ele chega na porta de um amigo com uma necessidade. O amigo que tem a reserva, ele já estava em uma situação normal e comum. Estava deitado na cama, já com os seus filhos, todo mundo já recolhido. Então eu não vou te atender, por quê? Porque é fora de hora. E ninguém pode também dizer para esse outro, tipo assim: você não ajudou? É fora de hora. Tá. Ele tem a primeira resposta. Ele pede. Essa é a primeira resposta. Será que nós somos as pessoas que sempre nos amoldamos às primeiras respostas? Você sabe que às vezes, inconscientemente, nós buscamos as respostas que não exigem de nós? Eu fui lá buscar e a porta está fechada e ele está deitado e não tem. Você bebe água e vai dormir. Você sabia que muitas vezes o que nós queremos mesmo é que Deus dissesse para nós assim: chega, basta, larga, abandona, desiste, esquece, vira as costas e vai embora. Muitas vezes existe dentro de nós uma inclinação muito grande para que Deus apoiasse a nossa desistência, para que Deus apoiasse a nossa falta de perseverança.
Nós, às vezes, nos amoldamos a um sistema particular nosso, onde nós procuramos de Deus não só uma aprovação, mas uma sustentabilidade. É igual aqueles crentes que você olha para eles, e eles sempre estão na mesma situação espiritual. Na mesma situação espiritual. Aí você diz assim, mas escuta, por que você não cresce? Aí ele fala assim, porque Deus sempre me socorre. Mas será que é Deus que socorre ele? Ou será que ele cria uma atmosfera de letargia? Você já percebeu que as pessoas acomodadas, elas nascem acomodadas, estão no evangelho acomodadas, e elas ficarão acomodadas e as coisas vão passando diante delas, e elas continuam. E quando elas estão em suas crises, as reclamações delas são as mesmas. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, é porque para mim a vida nunca foi fácil. As reclamações são sempre as mesmas. Elas mudam de assunto, mas as reclamações são as mesmas. Por quê? Porque elas não conseguem ter uma dinâmica pessoal com a vida. Elas não conseguem ter uma habilidade para lidar com situações adversas. Aí você diz assim, pastor, a barreira. Quantas barreiras este hospedeiro aqui teve que enfrentar? Vergonha, vou incomodar. Jesus coloca uma situação meio assim delicada para uma pessoa ir atrás. Mas ele diz que isso tem que ser parte de uma técnica dos crentes, essa perseverança. Aí eu quero falar em perseverança, eu quero falar sobre coisas que interessam. Você percebe que a perseverança de algumas pessoas, elas são sempre naquilo que interessa? Agora eu troco a palavra interessa por lucrativo. Você percebe que algumas pessoas, elas só conseguem ser perseverantes, elas só conseguem descer de seus pedestais, quando algo para elas é lucrativo, é algo que vai saciar um desejo, saciar uma vontade. Agora, a nossa perseverança deve ser construtiva. Perseverança e construção são duas coisas que devem andar juntas. Perseverança nunca foi uma palavra derivada para conquistas de deleites ou sacio de prazeres. Por quê? Porque a palavra diz que a perseverança é conservadora da alma. E o que conserva a alma é o que constrói o caráter cristão. Existem pessoas que desenvolvem uma perseverança, eu vou dizer uma coisa, que a palavra perseverança me perdoe nesse momento. Existem pessoas que desenvolvem uma perseverança, para quê? Elas continuam na mesma situação, na mesma posição, no mesmo coitadinho de mim, pobrezinho de mim, eu não aguento mais, eu não suporto mais, até ela conseguir uma sustentabilidade favorável para que ela continue naquela maneira. A palavra perseverança tem a ver com construção, com mudança. Você olha para uma pessoa e a pessoa está sempre naquele marasmo, sempre naquela letargia, e aí você olha e ela diz assim, é porque eu sou perseverante. Aí você diz, não, isso nada tem a ver com perseverança. Perseverança tem a ver com construção, perseverança tem a ver com mudança, perseverança tem a ver com busca. E o homem que estava dentro de casa disse assim, eu já estou acomodado. Eu já estou confortável. Diz o que isso significa para o seu irmão, falando sobre 3 situações. Você tem 3 situações de 3 pessoas diferentes. Diga isso para o seu irmão. No mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma estação do ano, no mesmo ano, 3 pessoas vivendo situações diferentes. Triste, abatido, porque precisava saciar, desconcertado, porque não tinha o que oferecer para o amigo. O outro totalmente confortável, já descansando e dormindo. O outro cansado e faminto. Fala assim para o seu irmão, você está confortável? Deus quer importunar você. Deus une 3 tipos de pessoas.
Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas hoje que estão buscando, que estão totalmente desconfortáveis, sem jeito. Existem pessoas que estão famintas, cansadas e sobrecarregadas, e existem os confortáveis. O reino é feito de variedades de situações. E todas essas pessoas estão unidas por um mesmo mandamento, por uma mesma circunstância. Aqueles que não possuem vão atrás, sem jeito, desconfortável, para aqueles que estão piores do que ele. E aqueles que são confortáveis vão ser importunados, porque o reino precisa funcionar. Tem que ter alimento para todo mundo, diga amém. Tem que ter repouso para todo mundo, tem que ter descanso para todo mundo. Mas, pastora, o cristão, ele cria uma redoma dentro de si, e ele só dá o que sobra. Ele quer continuar no seu repouso, no seu descanso. Eu queria perguntar uma coisa para você, o que é o reino de Deus para você? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos no chão e não orou pela sua filhinha, pelo seu filhinho, pelo seu casamento, pela sua vida, mas você orou pelas almas que estão perdidas, pelas pessoas da sua igreja que estão necessitadas e carentes, que estão sofrendo, que estão passando situações adversas. A palavra do Senhor tem uma regra absoluta que governa o céu: dar e ser-vos-á dado. A maior prova do cristianismo é quando você está passando por dificuldade, por necessidade, e a necessidade do outro é mais relevante do que a sua. Essa é a maior prova do cristianismo. É quando você está com necessidades, passando por alguma situação, mas a necessidade do outro é mais relevante. Por quê? Porque, meu irmão, você se vira. Ou não? Você se vira ou não se vira? Hã? Você pode contar com você? Pode ou não pode? Olhe para o seu irmão e diga assim: você se vira. Se vira ou não se vira? A gente se vira. Hã? Aquele homem que chega de fora não conhecia ninguém na redondeza, mas aquele hospedeiro sim, ele conhecia. Eu me viro, você se vira, mas tem gente que não consegue se virar. Ele precisa de uma ponte entre ele e o que ele precisa. E essa ponte será nós. Quanta coisa você já passou na sua vida, meu irmão? E aí está a hora do cristianismo. É o exemplo do Senhor Jesus. Às vezes você, como cristão, está com a sua vida mórbida, parada, sem ter nenhum interesse do Espírito Santo com respeito a você. Por quê? Porque Deus não se interessa por pessoas que não são pontes. Somos pontes. Algumas pessoas têm que atravessar por nós para alcançar aquilo que precisa. Somos pontes. Temos que ser interessantes para o reino. Temos que ser interessantes para o reino. Onde a sua individualidade, onde a sua necessidade é secundária. E as coisas do reino são primárias. Isto é cristianismo. Chega de eu, meu, eu, e o seu, e a sua necessidade, e o que você precisa, e o que você... O homem não tinha nada para oferecer, a sua família já tinha provavelmente estar alimentada, mas chegou um amigo que estava com fome e cansado, então ele tinha que sim importunar o outro amigo. E a Bíblia diz assim, que ele... Vamos usar uma palavra brasileirada: calça a cara. Calça a cara. E ele vai bater de novo. E ele vai pedir de novo. E ele deixa o orgulho de lado, a soberba de lado. Não por ele. Ele já estava satisfeito. Mas porque alguém estava em sua casa e alguém precisava comer. A Bíblia diz assim no versículo de número 8. Digo-vos, que ainda não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister, tudo o que precisar, tudo o que for necessidade. Você quer pão? Você quer, tem um peixe que sobrou da janta, leva, vai, leva, vai. O que Jesus quer ensinar aos discípulos
Ele não quer aqui retratar e dizer que Deus é um amigo que não se abre ou que está de portas fechadas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando aqui sobre a reação de um discípulo. O que o discípulo precisa fazer para que as pessoas que estão ao seu redor estejam sustentadas? Eu já disse, ele não tomou banho pelo amigo, ele não descansou-se pelo amigo, mas ele trouxe aquilo que o amigo precisava. Diga amém. As pessoas que estão ao seu redor estão tendo aquilo que precisam. Você tem sido ponte para as pessoas que precisam. Nós temos que ser funcionais. Se nós não funcionamos como seres humanos, não servimos e não prestamos para nada. É ou não é? Comer, beber, dormir, trabalhar, o quê? Temos que ser funcionais. Servimos, se você ler a Escritura e ler a palavra, os evangelhos, ser humano, ser humano, ser humano. Te faz bem. Te faz bem, constrói a sua alma. Quando você não está bem, mas você causa um bem numa pessoa. Isto é cristianismo. Quando você não está bem, você não quer o bem de ninguém. É isso. Você não sorri, você não ama, você não doa, você não faz. Mas peraí, você não está bem. Mas as pessoas que estão ao seu redor vão ficar bem, porque você se vira. Isto é cristianismo. Dar e ser-vos-á dado. Essa é a situação onde nós conseguimos entender e compreendermos a dinâmica do céu. A Bíblia continua dizendo o seguinte, aí ele diz o versículo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Essas três atitudes exigem quais tipos de órgãos humanos? Boca, pé e mão. Boca, pé e mão. Você busca quando você caminha, você bate quando você usa suas mãos. Sua voz, suas mãos e seus pés. Todos em uma atividade de busca, de procura. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida. E você tem que fazer ela valer a pena. Se você está orando a Deus com respeito a uma coisa, a sua perseverança, ela é determinante. Só que eu vou dizer para você, enquanto você está buscando a Deus por uma bênção, por um milagre, lembra de quem está ao seu redor. Não deixe pessoas famintas perto de você. Quando aparecem pessoas famintas e necessitadas perto de você, suas necessidades se tornam secundárias. Suas orações particulares se tornam secundárias. Você começa a trabalhar por aqueles que cercam. Aí entra a dívida do céu. Deus não fica devendo para ninguém. Dar e ser-vos-á dado. É melhor dar do que? Então vamos lá. Qual foi a última vez que você fez uma oração por alguém? Não é aquela oração, Deus visita, Deus abre, Deus faz e acabou. Não. Aquela oração intercessória, onde você derrama a sua alma, onde o Espírito Santo ministra sobre você, onde você fica apaixonado por aquela causa, por aquela pessoa, e onde o Senhor te leva a apresentar a situação daquela pessoa diante do Senhor. Oração intercessória. Onde você clama, onde você pede. Qual foi a última vez que você orou pela igreja? Pelas ovelhas do aprisco, pedindo ao Senhor, Senhor, faz funcionar a sua palavra, cubra-os da tua palavra. Senhor, que a sua palavra possa trazer sobre eles a santidade interessada aos céus, sobre a vida de cada um deles. E o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte, qualquer que pede, recebe. Versículo 10. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Diga assim para o seu irmão, você vai achar. E vai se abrir para você. Amém? Você está procurando alguma coisa? Pastor, eu não estou procurando nada. Cuidado, você pode estar igual aquele confortável lá, e que você não está escutando as batidas na sua porta. Tem uma característica no cristianismo, que é sempre nós estamos em uma dinâmica de mudança.
Quando é que você percebe que você está sem o Espírito Santo? Quando não existe uma dinâmica de mudança em você. Quando você está à sombra e água fresca. Acabou a dinâmica do Espírito Santo. Porque a dinâmica do Espírito Santo ela é assim, ó. Sempre o Espírito Santo está te moldando, está te trabalhando em você para que você busque, está te mostrando coisas, está te dando coisas para que você vá atrás, para que você busque. Eu não estou falando de coisas materiais, não estou falando isso. Claro que entra, suas necessidades entra, mas eu estou falando de coisas espirituais que são as mais interessantes. São ou não são? O resto, como é que é? A gente se vira. Aí ele diz assim: qual é o pai que entre vós, que se o filho lhe pedir pão, comer, dará uma pedra? Ou também lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem quer coisas más para os filhos? Ninguém. Ninguém. O filho pediu um pão, você vai dar uma pedra. Pediu um peixe, o que você vai dar? Pediu um ovo. São animais peçonhentos, animais perigosos. Aí ele termina com essa frase. Leia. Ei, Espírito Santo. Mais do 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 Espírito Santo. Se você pudesse medir como um copo, o quanto você tem do Espírito Santo, o quanto você mediria? Pelo que você fala em línguas estranhas? Não. O quanto você tem do Espírito Santo? Você poderia falar sobre as funções do Espírito Santo em você? Seria meio complexo. Qual era as 3 condições desses 3 homens comum? Um estava importunado pela fome. O outro estava constrangido e importunado pela. E o outro pela. Vamos lá. Quais eram as 3 situações comuns entre eles? O Espírito Santo é importunação santa. Ele te importuna com o que você pensa, com o que você sente, da maneira que você está, do jeito que você está vivendo. Ele importuna. E às vezes nós não somos muito empáticos e nem muito simpáticos com as importunações, mas as importunações vêm de Deus para nós. Um estava importunado pela fome, pelo cansaço. O outro importunado porque recebe o visitante sem ter condições de saciá-lo. O outro importunado porque tinha. Então vamos lá. A ação do Espírito Santo, tanto na minha quanto na sua vida, é a importunação. Ele importuna você e ele importuna a mim com respeito àquilo que estamos vivendo, com respeito à forma que estamos vivendo, com respeito àquilo que pensamos, àquilo que fazemos, àquilo que agimos, da maneira que estamos agindo. Nós ficamos desconfortáveis. Enquanto o cristão falido busca conforto, o cristão cheio do Espírito Santo está sendo importunado. Você sabia disso, meu irmão? Se você não está sendo importunado, está faltando o Espírito Santo para você. Eu não estou falando de problemas, eu não estou falando de embaraços que algumas pessoas enfiam as suas cabeças e os seus corpos. Não, eu estou falando de importunação santa, onde Deus chega até nós e nos faz mobilizar para que sejamos úteis para nós e para os outros. Conforto nada tem a ver com cristianismo. Se alguém disser para você que o cristianismo é conforto, desminta. Cristianismo nada tem a ver com conforto. Cristianismo tem a ver com importunação. Sabe por quê? Muitas vezes o seu casamento não está bem, a sua vida não está bem. O Espírito Santo está te mostrando que você não está bem. Importunação, ele está nos importunando. E nós queremos conforto e ele está nos importunando.
E às vezes Ele não nos deixa nem dormir direito. Ele nos importuna. Porque Ele quer nos acordar e não permitir que nós sejamos como as 5 virgens loucas que não têm óleo. Qual é a sua importunação neste momento? O reino tem necessidades, sua vida tem necessidades. Qual é a sua importunação, meu irmão? O quanto você tem estado importunado, onde Deus, por meio dessa importunação, quer te mostrar coisas, quer te fazer crescer. Eu gostaria que você dobrasse os seus joelhos. Pastora, eu sou uma pessoa de uma personalidade tranquila. Eu sou uma pessoa de uma personalidade letárgica. Nada que o Espírito Santo não dê jeito. Dobre os seus joelhos. Espírito Santo de Deus. Quantas vezes problemas, situações, circunstâncias, consequências têm nos tirado a paz? Quantas vezes nós fabricamos os nossos problemas e por isso temos perdido a paz e a tranquilidade? Ao invés de entendermos que a única importunação que temos que ter é com respeito ao Espírito Santo de Deus. Qual é a vontade do Pai? O que é que o Pai deseja? O que é que o Pai quer de mim? O Senhor Jesus diz assim: quanto mais o Pai não dará mais do Espírito Santo àquele que lhe pedir. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Não precisamos de meramente falarmos em línguas estranhas ou termos sensações. Precisamos saber as necessidades do céu, as necessidades do reino. A maior necessidade do reino é nós buscarmos mudança para as nossas dinâmicas pessoais. Deus, como temos reagido com a vida? Será que nós não entendemos que quando formos úteis para nós mesmos, seremos úteis para o reino? Será que nós não entendemos que o maior objetivo do Espírito Santo é causar mudança em nós? Senhor Jesus, quantas vezes nós não conseguimos entender a missão do Espírito Santo e a obra missionária dele? A obra missionária do Espírito Santo é vir para dentro de nós e nos tornar a imagem do Filho de Deus. Essa é a obra missionária do Espírito Santo. E como mudar se não houver importunação? Como vamos buscar mudança se estamos sossegados e folgados em nossas almofadas emocionais, em nossos leitos espirituais? Como mudarmos, Deus, se não há uma importunação do céu? Se não somos importunados diariamente e incomodados pelo Senhor? Ó Deus, ouça agora a nossa oração. Quando falamos dos nossos métodos que nós nos envergonhamos, quando falamos, ó Deus, dos nossos impedimentos, nossas barreiras, quando falamos daquilo que nos importuna, diz para Ele, diz: Senhor, a minha personalidade me importuna, o meu jeito me importuna, minha fala me importuna, meu pensamento me importuna, meus sentimentos me importunam, meu comodismo me importuna, meu egoísmo me importuna. Diz para o Senhor, Deus, eu fico incomodado, eu fico indigesto, não cai bem quando eu olho para mim e eu analiso todo o investimento e eu observo tudo que foi semeado
E como dizem Hebreus, eu não frutifico, isso me importuna, isso tira o sono. Quando eu vejo que eu sou uma terra que absorve chuva e sol da tua parte, mas sou improdutivo. Deus, quantas vezes não consigo fé nem para o maná. Não consigo fé nem para o maná, Deus. Senhor, eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso dessa importunação santa. Quem sabe você diz, mas Senhor, e se o barro se quebrar? E se eu não aguentar, meu Deus? O Senhor diz para você, eu poderei fazer de você um vaso novo, minha filha. Um vaso novo, meu filho. Quantas vezes nós nos quebramos na mão do oleiro. Mas se estamos na mão dele, e ainda a argila está mole, dá para se fazer um vaso novo. Fala para ele. Fala, eu não quero que os problemas me importunem. Eu não quero que as leis consequenciais me importunem, me tire a paz. Eu quero a importunação santa. Eu quero deixar-me absorver pelas necessidades do reino. Eu quero olhar para as pessoas que estão perto de mim, que estão precisando de mim. Não do meu bolso, nem do meu tapinha nas costas. As pessoas que estão precisando que eu as carregue nas costas. As pessoas que estão precisando da minha intercessão, onde eu me coloco diante de Deus em autoridade. As pessoas estão precisando daquilo que sai de dentro de mim. Confessa para o Senhor o seu egoísmo agora. Nos momentos da sua vida em que você estava passando por uma necessidade, e que você conseguia olhar apenas para o seu problema, e você não conseguia enxergar as pessoas que estavam ao seu redor. Fala, Senhor, me perdoe, eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Às vezes você nem quer saber das situações dos outros. Às vezes você não quer nem interagir com as situações dos outros, para que você não tenha um envolvimento e nem tenha responsabilidades. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos medidos pela nossa utilidade. O que adianta você viver 20, 30, 40, 60, 70, buscar longevidade por meio de suas técnicas, e você não ser útil para o reino? Utilidade, hoje é noite de oração. Você precisa olhar para Deus e dizer, Deus, eu quero ser útil. Eu quero parar de olhar para o meu umbigo, para o meu problema e para a minha situação. Eu preciso ser útil. Eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero que as pessoas necessitadas possam bater na minha casa em horário importuno. Eu quero, Deus, eu quero que o Espírito Santo me faça um endereço daqueles que te pertencem. Eu quero ser um endereço de pousada. Eu quero ser o poço de águas frescas. Eu quero ser o endereço das pessoas carentes e necessitadas. Diz para Deus, Deus, eu tenho dado tão pouco. Deus, eu tenho feito tão pouco. Deus, os meus problemas têm me capturado e me absorvido de tal maneira, onde eu tenho me esquecido. Por que eu fui salvo? Para que eu fui salvo? Minha vida inteira, eu olhei apenas para aquilo que eu precisava. Quando dava, eu te servia, no tempo que sobrava e naquilo que eu podia. Mas eu quero fazer diferente, Deus. Eu quero ser um endereço. Eu quero ser uma casa de repouso. Eu quero ser uma cidade de refúgio. Eu quero ser o ombro. Eu quero ser o abraço. Eu quero ser a sustentação. Eu quero ser alguém que deixe de precisar. E eu quero ser alguém que doe. Alguém que faça. Alguém que tenha. É isso que eu quero, Deus. Eu quero ser interessante para o céu. Eu quero ser importunado. Eu quero as importunações santas e não as importunações que eu fabrico.
minhas preocupações cotidianas, meus penduricários, fabricantes dos meus problemas. Eu não quero mais isso, Deus. Eu quero ser o endereço do céu. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te pedimos nesta noite. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos converta. Que o Senhor nos converta, Deus. O que são os nossos problemas comparados às necessidades do reino? Ó Deus, as almas estão carentes de Ti, necessitadas de Ti. As almas têm sido envolvidas por espíritos malignos, por laços, por engodos. Deus, que nós saiamos de nossa zona de conforto, que nós saiamos de nossa redoma, Deus. E que nós possamos olhar para Ti e entendermos por que ainda estamos na terra. Deus, nos tire na véspera de deixarmos de ser interessantes. Se amanhã não formos mais interessantes para o céu, que nós possamos partir e não sermos improdutivos e não enterrarmos o talento que o Senhor nos deu. Temos que ser interessantes, Deus. Temos que ser homens e mulheres e jovens importunados com o sucesso do inferno, com o progresso do inferno, onde pessoas têm sido arrebatadas, onde pessoas têm sido enlaçadas, onde almas têm sido arrebatadas para o inferno, Deus, onde dia após dia Satanás tem trabalhado com engodos, pessoas têm sido engodadas, enganadas, atraídas pelo inferno. Satanás está trabalhando no casamento, na vida de pessoas, onde nós, Deus, estamos preocupados conosco. Oh Jesus, Tua palavra diz: dar e ser-vos-á dado, dar e ser-vos-á dado, dar e ser-vos-á dado. O céu não fica devendo nada a ninguém, e nada que façamos, façamos por interesse, mas façamos por graça e glória. Graça do Filho de Deus sobre os homens e glória do Filho de Deus sobre a terra. Ore com te anodaresurias. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, tira o teu povo da zona de conforto, tira o teu povo da zona de conforto, tira o teu povo da zona de conforto, terras férteis, que sejamos terrenos férteis, que sejamos terrenos férteis. Ó Deus, Satanás quer que nós nos engodemos e nos enlacemos pelas nossas dores. As nossas dores já têm destino, é o seu altar, meu Senhor. Nós não vamos estagnar por dores ou por problemas. Nós não vamos dramatizar por dores ou por problemas. Nós não vamos estagnar ou parar ou olhar para trás por dores ou problemas, ó Deus, porque o que nos é interessante é o seu reino. Você pode dizer isso para Deus, que você vai deixar de ser egoísta. Você pode dizer para Deus que você será alguém interessante para Deus. Cuidado com a avareza, cuidado com o apego ao conforto. Cuidado se você é aquele homem que o Espírito Santo tem batido aquela porta, a mulher que o Espírito Santo tem batido a porta, e você tem resistido porque você já está deitado, você está na sua bênção, no seu conforto. O Espírito Santo está importunando você, está trazendo para alguns de nós responsabilidade com o reino. Lembra? Todos estavam importunados, a importunação era comum em todos. Qual foi a última vez que você foi importunado por Deus? Qual foi a vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Você acha que só você tem problema? O apóstolo Pedro diz: as aflições que vivemos, o mundo inteiro tem passado. Nossos problemas não são importantes. O que é importante é Deus em nossa vida. É a presença dEle, o amor devido a Ele, é a consagração devida a Ele. Isso é que é importante. Problemas vêm e vão, circunstâncias mudam, assim como as estações do ano. Se você fosse um novo convertido, seus problemas estariam em primeiro lugar, mas você não é mais. Você é alguém experimentado nos trabalhos. O que é importante para você é mais do Espírito Santo. Você pode pedir mais do Espírito Santo agora? Você pode pedir mais do Espírito Santo? Você pode pedir mais do Espírito Santo?
Hein? O Espírito Santo pergunta para você nesta noite: você acha que a minha obra em você é te dar dons de línguas? Não. Você acha que a minha obra em você é quebrantar seu coração apenas? Não. A minha obra em você é fazer de você um terreno fértil, onde você possa frutificar para o reino. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Suas dores têm te deixado fraco. Seu sofrimento tem te abalado, tem te preocupado. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Por que tanto egoísmo? Por que tanto egoísmo? Por que tanta solidão? Por que tanta avareza? Por que tanto conforto? Por que tanto comodismo? Você acha que Deus quer o que sobra em você? O salmista Davi, aprendendo uma das regras da vida com Deus: não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Você sabe que Davi aprendeu alguns princípios enquanto estava no deserto, e um dos princípios que ele aprendeu é: para Deus só o que custa. Para Deus só o que custa. A adoração que custa, as mãos cheias que custam, aquilo que te custa. Aquilo que te custa. É muito fácil você, um apologeta, olhar para os outros e dizer: crê em Deus, meu irmão, vai passar, você vai ver, estou orando, vai dar tudo certo. Como os consoladores molestos amigos de Jó. Pare com isso, meu irmão, pare com isso. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa. As pessoas não precisam saber da pessoa que chegar para você e dizer assim: ó, se você precisar de mim, eu estou aqui. Saiba que você não pode precisar dela. Porque quando alguém está realmente interessado em ajudar você, ela não diz: se precisar de mim, eu estou aqui. Ela diz: olha aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Vamos deixar de ser apologetas. Vamos deixar de ser, vamos assumir, vamos orar, vamos interceder, vamos estar junto. É isso que Deus quer. Nos tornamos filósofos do amor. O amor não é filosofia. Nos tornamos filósofos da misericórdia. A misericórdia não é filosofia. Não diga para ninguém: se você precisar de mim, eu estou aqui. Não diga isso. Porque você está se isentando de uma responsabilidade pronta e jogando para o futuro. Não diga para ninguém. Diga: eu estou aqui. Diga-me o que você está precisando agora, neste momento. Está aqui, ó. Deus, nos ensine o que é o reino. Deus, nos ensine qual é a obra primordial do Espírito Santo. Deus, nos ensine. Deus, que os nossos irmãos não sofram. Deus, que os nossos irmãos não tenham carência. Deus, nós nos negamos em nos tornarmos ovelhas gordas, que tem peso suficiente para sujar água. Queremos os nossos pés leves sobre as águas. Queremos ser ovelhas magras, que doamos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Que o Senhor forme em nós pessoas fortes. Que o Senhor forme em nós pessoas que saibamos amar, saibamos ser corpo, saibamos ser igreja, saibamos nos interessar uns pelos outros, Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Você conhece aquele versículo em Tiago, que fala sobre os patrões? Eu quero dar só um exemplo para você. O Senhor diz assim em Tiago: vocês patrões que pagam a diarista, o diarista,
Não deixe de pagá-lo, porque senão as orações dele estarão diante de Deus contra vocês. Dá para entender? Eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas na terra que nunca vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou sozinho, eu não tenho amparo, eu não tenho amigo. Nunca vão fazer esse tipo de oração. Nunca. Você nunca vai ouvir dessa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existem pessoas na terra, dentro da igreja, que estão orando a Deus. Senhor, eu estou só. Eu não tenho amigos. Eu não tenho amparo. Essa oração vai ser cobrada de nós. Existem pessoas na igreja que nunca vão orar a Deus. Estou sozinha, sem amparo, não tenho ninguém. Nunca vão orar assim. Mas existem pessoas na igreja que estão orando. Deus, Deus, Deus. Isso o Senhor vai cobrar. Os juros, o salário do empregador, certamente ele vai cobrar de quem ele deu e não alimentou. Tem gente no aprisco orando. Deus, eu estou só. Deus, estou sem amparo. Deus, não estou tendo ajuda. Com esses você deve se preocupar, porque vai te ser cobrado. Deu para você entender?